Finalmente assisti o filme O Morro dos Ventos Uivantes, entre aspas, que foi lançado recentemente com a Margot Robbie e com o Jacob Elordi. E eu devo confessar pra vocês que foi menos pior do que eu esperava. Obviamente não é o Morro dos Ventos Uivantes, mas curiosamente poderia ser uma continuação de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu vou explicar pra vocês o que mudou nessa trama do livro pro filme, mas também vou falar pra vocês do que eu achei do filme de uma forma geral. Se você ainda não assistiu, essa é uma análise com spoiler, então continue nesse vídeo por sua conta e risco. Caso você não goste de spoiler, assista ao filme e depois volte aqui pra gente conversar. Se eu estivesse assistindo esse filme através de uma perspectiva de alguém que não conhece a história original, eu ainda assim acharia o filme extremamente maçante. São 2 horas de filme e o roteiro é um pouco questionável. É um roteiro que não aborda muito as histórias de todos os personagens que existem na história, e também é um roteiro que foca muito no sofrimento, nas dores ali dos protagonistas e que esquece um pouco o que está acontecendo ao redor. Eu vou tentar me fazer explicar até o final desse vídeo. Então, embora tenham momentos interessantes na trama, no geral é um tipo de filme bem chatinho, bem cansativo, embora tenha uma fotografia estonteante. A sensação que eu fiquei quando eu terminei de assistir o filme é que a fotografia se sobressai ao filme. Então ele é mais como uma peça de museu e menos como uma peça cinematográfica. Mas, falando sobre os personagens e sobre a história, a proposta dessa história, a gente sabe que essa adaptação é, na verdade, uma fanfic, é a versão que a criadora do filme gostaria de ter lido quando ela leu o livro, é como ela gostaria que a história tivesse acontecido. Mas ela faz um negócio interessante nessa adaptação, que ela muda a personalidade da Catherine e do Heathcliff para a personalidade da Cathy, filha da Catherine no livro, e do Harrington, que é o primo da Cathy. Eu vou explicar para você que não leu o livro conseguir entender do que eu tô falando, mas se você já leu o livro, você já vai conseguir entender e vai falar: ah, então é por isso que eu senti uma certa familiaridade. Vamos começar com o fato de que a história começa pelo começo certo, né? O Sr. Earnshaw volta para casa depois de uma viagem, carregando um menino junto com ele. E esse menino chega em casa, é meio bruto, não sabe ler. Enfim, tem uma história ali que ninguém conhece, um passado que ninguém sabe muito bem o que aconteceu. E a Catherine, logo de cara, se encanta com esse menino e ele vira o seu bichinho de estimação. Nessa adaptação, o que a gente tem? A gente tem uma troca das personalidades dos personagens do livro para com os personagens do filme. Então, o Sr. Earnshaw, no livro, ele tem 2 filhos. Ele tem a Catherine e um outro filho que não aparece no filme. No filme ele não existe. A personalidade que a gente tem do Sr. Earnshaw no filme é a personalidade que cabe ao filho dele na história original. Então, no livro, o Sr. Earnshaw, ele é um cara que é completamente, não diria apaixonado, mas ele é um cara que tem sentimentos para com o Heathcliff. Ele não deixa ninguém bater no Heathcliff, ele toma todo o cuidado para criar o Heathcliff. Ele realmente se apega a esse menino estranho que ele trouxe para casa. E isso, inclusive, é o motivo pelo qual o filho dele acaba gerando um certo ciúmes, um conflito com o Heathcliff e mais tarde vem ser a pessoa que vai bater no Heathcliff, que vai maltratar o Heathcliff. Então, como o filho dele não existe no filme, essa personalidade, essa responsabilidade de maltratar o Heathcliff vai para o Sr. Earnshaw. Só que, enquanto no livro, quando o Heathcliff sofre tudo o que ele sofre nas mãos ali do que seria o irmão dele, e por isso, mais tarde, ele acaba se tornando essa figura diabólica e vingativa, o Heathcliff, no livro, quando ele volta para o Morro dos Ventos Uivantes e ele assume a propriedade para si, ele começa a cuidar de um garotinho chamado Harrington, que é o sobrinho da Catherine, o filho do Sr. Earnshaw, que batia nele quando criança. Então, o Heathcliff olha para o Harrington e pensa: eu vou transformar essa criança numa versão minha, eu vou corromper essa criança, eu não vou dar educação, eu vou transformar ele em algo pior do que um bicho. E é basicamente isso que a gente vê acontecendo com o Sr. Earnshaw para com o Heathcliff.
Só que no livro, o Heathcliff, ele realmente se torna essa figura diabólica, ele realmente se torna uma pessoa detestável e odiosa. Quando ele tenta fazer isso com o Harrington, que é essa criança que ele decidiu deturpar, ele faz de tudo para deturpar, mas o Harrington tem uma boa natureza, tem um bom coração, tem uma boa personalidade. Embora ele seja mais tarde um garoto bruto e etc., ainda assim ele tem uma boa natureza. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo com o Heathcliff do filme. Ele assume essa personalidade do Harrington. Então, o Heathcliff que você viu nesse filme não é o Heathcliff do livro, ele é o Harrington do livro. O Harrington sofre horrores nas mãos do Heathcliff, não sofre no sentido de apanhar do Heathcliff nem nada, mas no sentido de que o Heathcliff priva dele tudo que ele tinha direito. O Heathcliff rouba a casa dele, o Heathcliff ajuda na degradação do pai dele, o Heathcliff impede que ele seja educado, que ele aprenda a ler, que ele tenha bons modos. Ele realmente cria o Harrington para se tornar um animal, para se tornar um bicho. Assim como o Sr. Earnshaw acaba batendo muito no Heathcliff no filme e acaba tratando o Heathcliff como um cachorrinho de estimação que ele deu de presente para a Catherine. Então é isso que acontece. É por isso que a natureza do Heathcliff no filme é tão alterada, é tão diferente da verdadeira natureza. E aí, nesse ponto, se a gente for levar em consideração que o Heathcliff dessa história não é o Heathcliff do livro, ele é o Harrington, a aparência física dele realmente não faz diferença, porque diferente do Heathcliff, o Harrington é um garoto branco. Então, eu não entendo muito por que a autora quis transformar a Cathy e o Harrington em Catherine e Heathcliff, se ela poderia simplesmente propor uma continuação do Morro dos Ventos Uivantes. Porque basicamente ela poderia falar, não, essa história é o Morro dos Ventos Uivantes, mas a gente não vai acompanhar a história dos protagonistas, a gente vai acompanhar a história da Cathy e do Harrington. Para mim faria muito mais sentido e foi assim que eu entendi que ela tentou fazer essa trama acontecer, só que trazendo essa personalidade para os protagonistas. Só que isso vem com um problema, eu vou explicar para vocês mais tarde, mas vamos continuar aqui nessa mudança de personalidade. Assim como ela mudou a personalidade do Heathcliff para a personalidade do Harrington, ela muda também a personalidade da Catherine. A Catherine mãe é uma mulher narcisista, é uma mulher egoísta, é uma mulher que age pensando única e exclusivamente em si mesma. Ela fere o Heathcliff se for preciso, porque ela acredita que ela sabe melhor, ela acredita que ela faz o que ela está fazendo é para o bem dela e para o bem do Heathcliff, mas acaba beneficiando somente ela mesma. Ela fere todo mundo ao seu redor porque ela quer que tudo saia conforme o agrado dela e ela não se importa com as consequências disso. E mesmo que haja consequência, mesmo que ela sofra com essa consequência, ela terceiriza essa culpa para outra pessoa. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho para vocês entenderem melhor. Mas a Cathy, a filha dela, que nasce assim que a mãe falece no parto e a filha nasce, a Cathy é uma garota de bom coração. Ela é muito mimada. Ela é extremamente mimada, assim como a gente vê a Catherine aqui do filme. Mas ela é uma garota de bom coração. Ela não faria nada que pudesse realmente prejudicar alguém. Assim como a gente vê a Catherine do filme. A Catherine do filme, quando descobre que o Heathcliff foi embora, tenta ir atrás dele, fala, eu vou cancelar o casamento, ele é o amor da minha vida, eu quero ficar com ele, pipipipopopó. Essa é uma ação que a Cathy teria, e não a mãe dela. A mãe dela não teria essa ação. Embora a mãe dela fique esperando o retorno do Heathcliff, quando o Heathcliff retorna, a culpa é dele de ter ido embora. E não dela por ter se casado com uma pessoa que o Heathcliff desaprovava, enfim, não dela de ter ignorado os sentimentos dele. Mas então começa a fazer sentido essa trama quando a gente vê que houve essa inversão das personalidades. O problema com essa inversão dessas personalidades é que a autora quis se utilizar de diálogos que no livro eles foram criados para essas duas criaturas. São diálogos que vêm com peso, são diálogos que vêm marcados por sentimentos egoístas, por dor, por uma paixão
avassaladora, mas que ao mesmo tempo é uma paixão egoísta, é uma paixão narcisista. Então, esses diálogos, eles não cabem na personalidade que eles deram para esses personagens no filme. Então, por exemplo, quando a Catherine, ela fala para Nellie sobre o casamento dela com o Edgar, que ela vai se casar com o Edgar, e ela declara o amor dela pelo Heathcliff, no livro, esse diálogo todo carrega um peso muito forte, porque a Catherine é narcisista e egoísta. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que vai custar pro Heathcliff esse casamento. Mas na cabeça dela, o Heathcliff tem que entender. Ela vai se casar com alguém rico, ela não vai se casar com ele que é pobre, entendeu? Ela tá fazendo o melhor. A partir do momento que ela tiver dinheiro, ela vai conseguir oferecer a melhor vida pro Heathcliff, entendeu? Quando o Heathcliff foge, ela passa a noite inteira na chuva e no frio, aguardando o retorno do Heathcliff. Ela cai doente e depois dessa doença ela nunca mais é a mesma. Tudo muda na trama com isso, com esse acontecimento. Então, quando ela fala sobre os sentimentos que ela carrega pelo Heathcliff, há dor, mas há egoísmo também. Então, esse texto, ele é para ser dado com essa intensidade macabra, com essa intensidade obscura. E a gente tem esse texto que é extremamente visceral, sendo entregue numa cena onde é performático, onde a gente vê que foi usado lágrimas falsas para o choro, onde a gente tem a preocupação com a estética bonita e a gente não tem aquela visceralidade que requer esse tipo de diálogo. O mesmo vale para quando a Catherine começa a pintar a figura do Heathcliff para Isabella. A Isabella começa a se interessar pelo Heathcliff e no livro, quando a Catherine começa a descrever o amigo, ela está dizendo de uma forma que não é porque ela está com ciúmes do Heathcliff. Obviamente, ela tem uma pontinha de ciúme do Heathcliff, mas bem pequena, porque ela tá zero preocupada com o Heathcliff se relacionar com outra pessoa. Ela sabe que ela e o Heathcliff dividem a mesma alma, então ela não tem esse ciúme dele nesse sentido. Quando ela alerta a Isabella sobre a natureza diabólica, doentia, malvada do Heathcliff, é porque ela conhece essa natureza, ela já viu essa natureza, ela sabe que o Heathcliff vai destroçar a Isabella na primeira oportunidade que ele tiver. Então, quando esse mesmo diálogo, esse mesmo texto é dado no filme, ele não tem peso, porque ali a Catherine ela está apenas com ciúmes desse relacionamento. Ela não tem, de fato, essa bagagem para poder falar que o Heathcliff é essa pessoa horrível, porque o Heathcliff no filme não é uma pessoa horrível. Ele é uma pessoa que ele sofreu demais, ele é uma pessoa que ele está sofrendo porque o amor da vida dele está casado com outro, ele é uma pessoa que ele quer causar dor e sofrimento nas outras pessoas, mas ele não consegue. A prova disso é que ele finge que ele está maltratando a Isabella, ele bota a Isabella para escrever a carta ali dizendo que está sendo maltratada, mas no fim ela está amando cada minuto desse relacionamento com ele, porque ela está realizando todos os desejos dela, os desejos mais sádicos e malucos que ela poderia desejar. Então a gente vê que quem está no controle daquela relação é a Isabella, enquanto no livro o Heathcliff acaba com a Isabella. O Heathcliff bate na Isabella, o Heathcliff estupra a Isabella. A Isabella foge de casa grávida, carregando o filho do Heathcliff, e vai embora sabendo que um dia o Heathcliff vai vir buscar o filho dela. E ela morre de medo do dia que isso vai acontecer. Então, você percebe que o diálogo não pertence a esses personagens frouxos. A gente tem uma cena que é o mais próximo que o filme consegue chegar da verdadeira natureza desses dois personagens, que é quando a Catherine tá sendo bem malvadinha e bota a Isabella na frente do Heathcliff e conta pro Heathcliff que a Isabella está apaixonada por ele, e ele fala que agora que ele sabe disso, ele vai usar a Isabella para poder se vingar da Catherine. Aquela partezinha do confronto dos dois, a forma como acontece, é um vislumbre da relação que a gente tem com esses dois no livro. É só um vislumbre, porque falta toda a construção
maquiavélica, egoísta, narcisista. Enfim, falta todo aquele sentimento pesado dentro do coração desses dois personagens. Falta todo o drama, toda a parte dramática, toda a parte doentia por parte da Catherine, e falta toda a parte obscura que existe no coração do Heathcliff. Então, esse é o problema com essa adaptação. Eu imaginei que o problema fosse um, mas na verdade o problema foi completamente outro. A mudança das personalidades desses personagens faz com que esses diálogos eles sejam superficiais, eles não carreguem a visceralidade que realmente precisa existir nessa conversa entre os dois. Então, nesse pequeno momento ali, é um pequeno vislumbre que você vai ter da personalidade real desses dois, que existe essa provocação entre a maldade da Catherine, do tipo, eu não me importo com o que você vai fazer com a Isabella, eu tentei alertar ela sobre você, mas já que ela quer se casar com você, leve ela para se casar com você, eu não me importo, e ela genuinamente não se importa, porque ela sabe que o coração do Heathcliff é dela, e o Heathcliff sabe que o coração de Catherine é dele. Então falta, sabe? Falta esse peso, e por isso que quando ele é falado no filme, você sente tipo, ok, é bonito, mas não é visceral, não é profundo, não tem a carga emocional que esse tipo de diálogo criado lá atrás, em 1800, requer. Por exemplo, no livro, Catherine e Heathcliff, eles são jovenzinhos. A Catherine morre antes de sequer completar 20 anos. Então, existe aquela pedância adolescente entre eles, aquela briguinha, aquela implicância adolescente entre eles que justifica certos diálogos. Quando a Catherine passa um tempo na casa dos Lintons e retorna, o Heathcliff tá de bico com ela, porque afinal de contas ela voltou diferente. Ela agora não tá suja, correndo pra lá e pra cá como ele, ela tá uma princesinha. Isso dói nele. Então, quando eles têm aquela discussão dela falando, Heathcliff, você não foi me ver, eu acabei de retornar, e ele fala com ela, aquela discussão é infantil, aquela discussão é uma discussão de adolescente, é bobinha. Então ela não casa sendo dita por dois adultos, por duas pessoas claramente adultas, como são os atores no filme. Então, além da mudança clara nos três personagens dessa trama, que é o Sr. Earnshaw, que assume a personalidade que pertence ao filho dele no livro, o Heathcliff, que assume a personalidade que pertence ao Harrington, a Catherine, que assume a personalidade que pertence a Cathy, a gente ainda tem algumas óbvias mudanças do livro para o filme. O primeiro deles é a Nellie Dean. A Nellie, no filme, ela é filha de um lord, ela é bastarda, e por isso ela trabalha para o Sr. Earnshaw cuidando da Catherine. No entanto, no filme, ela é má. No filme, ela tem o nariz em pé, enquanto no livro não. No livro, ela é somente uma serviçal mesmo, que cresce junto com os filhos, né, do Sr. Earnshaw, por isso tem essa proximidade, essa liberdade maior para falar de igual para igual com eles, mas ela é a nossa grande contadora de história. É ela que conta pra gente a história da Catherine, do Heathcliff e todas as complicações desse relacionamento. Então existe essa clara diferença. A única parte mais próxima da verdadeira natureza da Nellie que a gente vê no filme é quando a Catherine começa a dar o chilique dela porque o Heathcliff teve um problema entre o Heathcliff e o Linton, e ela começa a dar o chilique dela, isso no livro, ela começa a dar o chilique dela, ela se tranca no quarto, não quer comer, e a Nellie acha que ela tá sendo só dramática, porque ela já fez isso inúmeras vezes, mas quando a Nellie percebe, ela está de fato muito doente, prestes a morrer. E aí no filme a gente tem um vislumbre desse relacionamento entre essas duas também. Mas como toda a personalidade da Catherine foi alterada e a personalidade da Nellie foi alterada, a gente não tem muito dessa personagem, do que de fato ela faz no livro, aqui no filme. E a morte da Catherine também é diferente. Enquanto a Catherine do filme começa a ficar depressiva depois do casamento do Heathcliff, e ela perde o bebê, e isso é o motivo da sua morte, né? Porque ela teve esse aborto e as consequências desse aborto é o que leva à morte dela. No livro, a Catherine, ela tem uma saúde extremamente frágil, há muito tempo já, e ela morre
no parto, né? Ela acaba morrendo ao dar à luz a Kathy, mas não é necessariamente o parto que faz ela morrer, é uma combinação. Ela tem o que eles chamam de febre cerebral, junto com as complicações do emocional dela, porque ela, praticamente, ela se suicida por conta do emocional dela. Quando ela acredita que o que está acontecendo ao redor vai fazer ela ficar doente, ela de fato fica doente. Ela se coloca doente em diversas situações por conta da natureza dramática e narcisista que ela carrega. Uma outra mudança clara também foi o Joseph. Joseph no livro ele é uma figura muito importante na história e ele é um velho muito chato que carrega a Bíblia debaixo do braço o tempo inteiro e amaldiçoa todos que estão ao seu alcance o tempo inteiro, e ele é parte da criação do Harrington também, então ele é bem importante na trama. A Zilá também é bem diferente, obviamente, e a gente tem uma mudança clara no Edgar e na Isabela, porque na história do filme, os dois, ele é meio que cuida da Isabela, enquanto no livro eles são irmãos, né? Isabela e Edgar no livro, eles são irmãos e eles possuem uma natureza extremamente extrovertida, uma vida extremamente colorida em contraste à vida sombria, cinzenta, nebulosa que carrega ali os moradores do Morro dos Ventos Uivantes. Então as minhas considerações finais para esse filme ele foi menos pior do que eu imaginava, mas ele é uma versão errada do Morro dos Ventos Uivantes, porque eu senti como se ele fosse uma continuação da trama. Vou te dar um spoiler do livro, tá? Pra eu te explicar por que eu chego nessa conclusão. No livro, no final da trama, Heathcliff enlouquece. Inclusive, quando Heathcliff vai pedir pra Catherine assombrar ele, etc., essa cena é muito mais grotesca no livro. Ele chega a violar o caixão dela, ele desenterra ela, ele olha pra ela no túmulo, dentro do caixão morta. O livro é muito mais pesado. Mas em resumo, a gente tem a Kathy, o Heathcliff faz com que a filha da Catherine, a Kathy, se case com o filho dele, o Linton. Então a Kathy se muda para o Morro dos Ventos Uivantes e o filho do Heathcliff já está prestes a morrer, porque ele sempre foi uma criança muito doente. Então o filho dele eventualmente morre e a Kathy, ela segue vivendo no Morro dos Ventos Uivantes, tentando conviver ali ao máximo que ela pode com aquelas pessoas que vivem naquela casa, que são pessoas extremamente bizarras. E por conta disso, aos poucos, ela acaba se aproximando do Harrington, que é o único ali que tem uma idade próxima da dela e que ela percebe que tem uma natureza boa, por mais que ele tenha sido criado para ser um bruto. Eventualmente, os dois acabam se apaixonando. E quando Heathcliff morre, eles acabam tendo um final feliz na trama. Então, pra mim, faria muito mais sentido se a criadora do filme tivesse abordado a história desses dois, já que ela queria essa personalidade mansa para esses dois personagens, ao invés de trocar a personalidade real dos dois personagens reais do livro. Agora, obviamente, eu quero saber a sua opinião. Deixa pra mim nos comentários se você assistiu o filme, se você gostou, o que você achou. Eu achei, no fim, muito performático, muito bonito visualmente, mas a parte do roteiro realmente deixou muito a desejar. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.